Oi, Felipe. Oi, É o professora. Felipe. Eu falei, oi, Felipe, lá vem Angelina Carreira. Ah, Eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma apresentação na TV mesmo? não, eu dou já para você, viu? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, Felipe. É lá, viu?
Júlia, você está aí? Felipe, Oi, professora. onde é que você estava? Que eu via seu nome e não ouvia você. Eu falei com a senhora fez, espera um pouquinho, aí ficou aí, eu fiquei esperando. Não acredito nisso não, Felipe. Eu disse, espera um Ah, pois, pouquinho para Angeline. pois eu passei esse tempo todo olhando para sua cara aqui, esperando a E eu senhora aqui falar. esperando você aparecer. Eu disse, eu acho que o Felipe colocou o link e foi resolver alguma coisa. Você não viu quando eu fiquei, Felipe? Felipe? Não. Pois eu fiquei aqui um tempo olhando para a cara da Não senhora, esperando a acredito que senhora. você está aí, não, Felipe. Repara, Felipe, a Angelina ouviu seu nome e já veio, você não disse nada. A Angelina estava Eu querendo me falei. eu disse, espera um pouquinho, eu falo já com você. Felipe, aí nada, eu fiquei aqui esperando. Aí depois apareceu o Pois nome eu da também. Júlia aqui agora. Aí eu, será que a Júlia está aí? Vou perguntar. Eu não Pois acredito, eu não, fiquei Felipe, você tem olhando. esse tempo todo aí calado. Você não estava percebendo que eu não estava notando você, não? Só que se a senhora estava ocupada em alguma coisa. Não, Felipe, não. Foi o apocalipse agora. Eu disse, meu Deus, cadê o Felipe, hein? Só tá o nome dele aí. Tá parecendo os meninos das aulas online dos anos anteriores na escola, que aparecia o nome, mas não tinha ninguém lá. Não, Felipe, não. Pelo amor de Cristo, vai. Cadê tu, homem? A minha 18, 19, Essa foi boa, viu, Felipe? Vamos lá. Isso. Acho que foi na hora da 18 que a tua internet deu alguma coisa no plantão passado, não foi não? Teve uma não hora que eu sei. resolvi uma questão Foi, sua e caiu o seu sinal. deve Não ter sei se foi sido. essa. 18, Ah, acho que foi. 18, 19, 25 e 28. 19. Depois qual? 20, 25? 25 e 28 e a 30. 25. Tá. 28. Tá. 30 também? Aqui, 30. E você, Júlia, quer alguma? Ou tá procurando ainda? Essa foi. Foi onda, seu Felipe. Bora aqui, peraí. Que data é hoje? 9 de março. 9 de março. Ah,
Professora Karine está perguntando qual é o assunto da aula de domingo. Continuação de Grécia? Ela vai terminar a Grécia e a gente vai continuar a Grécia, vai começar a falar de filosofia. Uhum. Ela está aqui, a Karine? Não, foi no grupo que agora ela tem aula. Ah, tá. Dezoito, 19, 25, 28, 29, 29. Vamos lá, querido Felipe, querida Júlia. A questão 18 diz assim: o primeiro meio pelo qual o ser humano registrou sua própria existência foi a pedra. As pinturas rupestres mais antigas, encontradas em cavernas da Espanha, datam de cerca de 40 mil anos atrás, quando a escrita foi encontrada na Mesopotâmia, em 4.000 a.C., foi preciso um suporte que a tornasse portátil. A solução foram as tabuetas de argila, pranchas do tamanho de uma folha de papel, gravadas com argila ainda úmida, usando uma ponta afiada de madeira. A cunha, né? Está falando aqui do instrumento, a cunha, por isso escrita cuneiforme. Se as tabuetas se destinavam ao uso definitivo, eram cozidas em fornos, né? Fornos como vasos de cerâmica, se não eram apagadas. O estilo de escrita desenvolvido foi chamado cuneiforme, Revista Aventuras na História. A partir dessas formas de registro, outras foram surgindo e a escrita tornou-se um meio para a transmissão de tradições, transformando-se num veículo de expressão e organização social. Com base na relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do desenvolvimento das civilizações, é correto afirmar que, vamos lá, independente dos itens, o aparecimento dos primeiros códigos escritos, certo? Inclusive, chega a ser considerado por alguns historiadores, né, por algumas tendências historiográficas, como a tendência positivista, como um marco do início da história. Muito embora as outras tendências historiográficas também consideram o aparecimento da escrita uma coisa importante, também consideram os códigos escritos algo que ajuda muito no trabalho do historiador, que ajuda bastante a compreender não só as ideias como o modo de vida de alguns povos, né, espalhados ao longo da história. Tudo isso é real. A diferença é o tipo de valorização que se dá à escrita, no caso do positivismo, considerando a única fonte histórica viável, né? A única fonte histórica que gera realmente história em um povo, em uma sociedade. Mas o que é que a gente vê, Felipe? Os primeiros códigos escritos, eles aparecem na antiga Mesopotâmia, ao mesmo tempo que as primeiras cidades-estados estavam em processo de formação com os sumerianos, certo? Então, a gente percebe muito claramente que as primeiras escritas organizadas, a cuneiforme mesopotâmica, os hieroglifos egípcios, eles estiveram diretamente articulados com o processo de formação das primeiras civilizações, sendo que essas civilizações elas foram se formando com características diferentes, né? Os mesopotâmicos com o modelo mais fragmentado, o modelo das cidades-estados, os egípcios com o modelo mais centralizado, né, com a formação de uma estrutura dinástica mais sólida, através dos governos faraônicos. Aqui diz assim, com base nas relações entre surgimento da escrita e aceleração do desenvolvimento das civilizações, relação entre as duas coisas, é correto afirmar que, tanto nas primeiras civilizações quanto nas civilizações vindouras, a escrita possui um papel fundamental na cultura. Um pouco a ver, vamos lá. Foi a escrita à medida em que se transformava em um sistema informacional a grande responsável pelo surgimento do Estado. Também tem a ver. Não são consideradas civilizações as sociedades que não desenvolveram a escrita, já que não deixaram registros de sua cultura. Isso hoje é inadmissível. Considerar que uma civilização, por não ter tido escrita, certo? Não seja considerada uma civilização.
Ao contrário, hoje se considera que algumas grandes e poderosas civilizações que existiram, elas não necessariamente tiveram escritas, mas foram extremamente avançadas, certo? Tá? A C a gente já elimina de cara. Comprovadamente, as civilizações que dominaram a escrita, tais como a Mesopotâmia e o Egito, tornaram-se superiores às demais, dominando-as. Essa ideia também de superioridade ou inferioridade aplicada a determinadas civilizações é algo considerado ultrapassado no mundo atual, certo? Independente da linha historiográfica que nós sigamos, nós não podemos jamais assumir uma postura de hipervalorização ou de tentar denegrir, diminuir a imagem de um povo por qualquer fator. Então, a C e a D a gente elimina logo de cara. Entre a A e a E, ele quer relação entre escrita e aceleração do desenvolvimento civilizacional. A IA diz que tanto nas primeiras civilizações quanto nas civilizações vindouras, né, futuras, a escrita possui um papel fundamental na cultura. Veja, aqui ele generaliza que tanto nas civilizações primeiras quanto nas que vieram depois, a escrita teve um papel fundamental na cultura. Teve e não teve, porque você vai ter civilizações muito desenvolvidas que não tiveram escrita. Exemplo, você vê impérios indígenas superpoderosos que existiram na América Latina, antes da chegada dos europeus, que até hoje nunca se descobriu qualquer registro escrito deles. Então, você fazer essa generalização da cultura como um critério fundamental, como ele da escrita como um critério fundamental para definir os padrões culturais das civilizações, tanto das antigas quanto das posteriores, acaba sendo uma forçação de barra. Aí tem a ver, mas é algo muito forçoso. Aí a B diz que foi a escrita, à medida que se transformava em um sistema informacional, não de cara, mas à medida que ela assume um papel ali de quê? De registrar atividades de comércio, de registrar acordos entre nações, certo? De ser um recurso para se registrar ideologias, crenças, certo? Que ela se tornou a grande responsável pelo surgimento do Estado. Veja, o surgimento dos Estados organizados, eles vieram de vários fatores, mas a escrita foi um fator decisivo para o surgimento da ideia de Estado organizado. À medida que a escrita foi evoluindo, sim, por ampliar o raio de atuação, por ampliar os níveis de organização, os níveis de burocratização desses primeiros Estados organizados. Essa é a melhor. Entendeu, Felipe? Porque eu me perdi nessa letra A, mas eu já... Entendeu agora? Ela não chega a estar errada, não. Agora, quando você vê a generalização e você compara com a B se encaixa melhor. Beleza? Júlia, se quiser alguma... Deixa eu ver se você falou alguma coisa aqui, porque como eu estou meio tonta hoje... Ah, tá vendo que você falou? Eu esperando que você falasse audivelmente, mas você já falou aqui, já escreveu. 103,61, vamos lá. 103,61. Aí vamos fazer a 19, Júlia, aí eu já passo para 103, viu? 19 e 103. A 19, Felipe, essa questão, ela é um delírio. Ela é um delírio. Estadual do Rio Grande do Norte. É um delírio completo. Porque, repare, diz assim, as gravuras se referem aos monumentos megalíticos, ou seja, esses movimentos grandiosos do período da pré-história, normalmente com utilização de grandes estruturas pétreas, grandes blocos rochosos. Aí diz assim, constantes objetos de estudos de arqueólogos e historiadores, esses tais objetos megalíticos, né? Como você tem a Stonehenge, né? na Grã-Bretanha, e alguns outros. Quer dizer, acerca dessas formações rochosas misteriosas, por que misteriosas? Porque há muitas dúvidas, né? Quais foram os povos que as estabeleceram, as motivações que levaram a esses estabelecimentos, quais os recursos tecnológicos utilizados para erguer essas grandes pedras, porque a maioria são gigantescas, de toneladas e toneladas. Então, parte do princípio de que os povos que estabeleceram essas estruturas não tinham tecnologia suficiente, né, para fixar esses pedaços de rocha. Mas aí diz assim, observe, acerca dessas formações rochosas, misteriosas, devidamente arrumadas na natureza por nossos antepassados, é correto afirmar.
Você vê 3 estruturas aqui, essa aqui, né, que é a da Grã-Bretanha, você tem 3, tá? Aí, tanto a primeira quanto a última, só aparecem os monumentos megalíticos, né? Ou seja, com grandes pedaços de rocha sendo utilizados. O do meio, se você olhar, você tem aqui abaixo grandes fatias de rochas, mas ao fundo você tem lá atrás uma imagem que dá a transparecer mais ou menos a ideia de quê, Felipe? O que é que você acharia que é esse sombreado que está lá ao fundo? Floresta, sei lá. Parece uma floresta. Eu não estou conseguindo ver, não. Eita, Felipe, tá pior que eu. Mas repare, se você olhar direitinho, parece uma cidade. Ó, uns prédios, ó, com umas estruturas pontiagudas. O do meio. Tá com os óculos? Tô, mas eu não estou vendo isso, não. Minha nossa, Felipe. Assim, eu estou conseguindo chegar, mas a imagem está ruim. A imagem está ruim, mas essa é a única que traz a ideia de ir lá ao fundo, né? Algumas construções, nas outras duas não. Você só tem a paisagem natural e as estruturas rochosas fincadas no chão. Mas vamos ver, diz assim, por nossos antepassados, é correto afirmar que, letra A, são consideradas monumentos pela sua formação. Acredita-se que podem ter surgido durante o período neolítico, Idade da Pedra. Veja, Idade da Pedra é a pré-história toda. O neolítico, chamado de pedra polida, o paleolítico, pedra lascada, porque os perfis de utilização desses recursos pétreos são perfis diferentes, né? Uma fase com trabalhos mais grosseiros, sem muita formatação desses materiais, fossem eles rochas, madeiras, né? Ossos de animais, e a fase seguinte, que seria a neolítica, também pedra, Idade da Pedra, só que com esses recursos pétreos, né, de madeiras, também de ossos de animais mais bem trabalhados, geometricamente mais bem definidos. Aqui diz assim, a finalidade de sua existência não é totalmente conhecida. Então, considerados monumentos por sua formação, acredita-se que podem ter surgido durante o período neolítico. Na verdade, acredita-se que seriam muito mais antigos que o neolítico, né? Finalidade de sua existência não é totalmente conhecida, sim. São considerados movimentos por sua formação, por isso que eles são considerados monumentos, pela formação. Não, são considerados monumentos pelo simples fato de se perceber que seriam resultantes da ação humana numa época aí muito antiga. Mas, para ser considerado um monumento, Felipe, independe de como ele foi formado. Se ele foi formado pela força braçal dos indivíduos, se ele foi formado pelo planejamento tecnológico de determinados maquinários ou engenhocas que os tenha ajudado no processo de fixação, se eles foram formados por recursos rochosos, se eles foram formados por madeira, se eles foram formados por estruturas ósseas, independe de como eles foram formados. A visão que a gente usa hoje é que qualquer recurso que tenha sido resultante da ação humana, né? A não ser que tenha sido resultante da ação de alienígenas, né? Se é que existem. Mas a história não trabalha com essa perspectiva, muita gente defende isso. A história trabalha que seria resultante da ação humana, mas que ainda existem muitas dúvidas, porque existem muitas perguntas, né? Sobre as características, o surgimento e como eles foram fixados, que a gente não consegue responder. Entende? Então, não são considerados movimentos pela forma deles, por como eles foram formados. Acredita que podem ter surgido no Neolítico, é incerto, não se sabe, alguns acham que teriam uma origem mais antiga, paleolítica, e realmente a finalidade de sua existência não é totalmente conhecida. A última parte está perfeita. A letra B diz, muitas eram contempladas e cultuadas pelos religiosos fundadores da Igreja Católica que acreditavam em seus poderes esotéricos e na presença de relíquias sagradas entre as pedras utilizadas em suas construções. Essa é bem esdrúxula, certo? A questão do culto, da existência de supostas relíquias sagradas nesses locais
e de uma interação com a Igreja Católica, nada a ver com nada. Aí a letra C diz: são construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos, pois a maioria das pedras chega a pesar toneladas. Bem, a maioria dos analistas chegam a essa conclusão. É tanto que alguns defendem a teoria dos alienígenas, né, que seres de outros planetas teriam vindo e fixado esses recursos, porque normalmente eles são fixados numa estrutura bem planejada, né, numa métrica, numa logística matemática bem posicionada, muitos deles com posições fixadas a partir da referência dos corpos celestes, né? De referências de determinadas constelações, apontando para alguns planetas, enfim. Então, é consenso de que grupos aí bem desenvolvidos tenham fixado, mas aí também vem uma contradição. Se defende-se a ideia de uma pré-história, de um homem primitivo, então até que ponto seria esse real primitivismo, né? Será que nós estamos falando de pessoas realmente primitivas, né? Em alguns casos quase de figuras animalescas, ou de indivíduos que já desfrutavam de altos níveis de intelectualidade? Porque aí vai depender da teoria. Por exemplo, quem segue as teorias de cunho religioso cristão defende que a humanidade passou por um processo de regressão ao longo do tempo, que o ser humano teria sido criado por Deus perfeito e que, ao longo do tempo, teria degenerado, vamos dizer assim, né? Se deteriorado. A linha considerada científica, que é a evolucionista, trabalha com o princípio de quê? De que o aumento da capacidade dos seres humanos, capacidade comportamental, cognitiva, capacidade de abstração, isso teria evoluído, aumentado, avançado com o passar do tempo. Só que aqui diz, ó, são construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos, pois a maioria das pedras chega a pesar toneladas, então acredita-se que jamais, mesmo milhares de indivíduos juntos, não conseguiriam arrastar muitos desses monumentos megalíticos. Os templos seriam destinados aos alquimistas e magos, donos de conhecimento científico no período homérico. Aí, veja, essa primeira parte, até toneladas, tá tranquilo. Tá tranquilo. Agora, o restante é incoerente demais. A segunda parte, pelo amor de Deus. Foi por isso que eu não marquei tem a ver então. essa segunda parte com o início? Só, eu vou conferir, Felipe, só se isso aí, na verdade, eram 2 itens. Será que não eram 2 itens? E saíram juntos? É bom a gente conferir. Porque talvez tenha sido um erro na digitação. Será que não é isso, Felipe? Vou procurar essa questão. Eu vou conferir isso. Porque, veja... Estou testando na internet. Deixa eu ver aqui. Porque quando diz aos tempos, é correto afirmar que os tempos seriam destinados aos alquimistas e magos, donos do conhecimento científico no período homérico. Aqui ele está fazendo uma analogia direta com os primeiros milênios do desenvolvimento da civilização grega. Os primeiros milênios do desenvolvimento da civilização grega. Os tempos usados, né, pelos alquimistas e magos, inclusive para desenvolvimento ali de algumas pesquisas que eram sempre associadas ao mundo dos deuses. Mas período homérico, o que tem a ver? Período homérico, na Grécia Antiga, que é o período justamente posterior à primeira diáspora dos gregos, né? O primeiro processo de espalhamento dos gregos até a segunda diáspora, a expansão marítima grega, com esses monumentos megalíticos. Esses monumentos megalíticos, eles são associados à pré-história. A pré-história. Já o período homérico na história grega é associado a quê? Aos chamados tempos históricos. Então, você vê uma clara incoerência. Entende? Descubra aí, Felipe. Aí vamos ver o outro. O outro item... Porque o que eu entendi dessa questão é que o gabarito é essa letra C. Não, a minha dúvida é se o item C... É só um, que essa universidade aí só tem 4 alternativas. Eu já pesquisei essa questão também. Só até a letra D. É muito mal elaborada. É estadual do Rio Grande do Norte. Na verdade, então,
Na verdade, então, está certo, até toneladas. Agora, essa associação com o período homérico, até o período homérico, realmente os templos na Grécia eram muito usados, né? Para atuações de magos, né? Para pesquisas no campo químico, porque havia essa interação de que os homens e os deuses seriam iguais, os interesses seriam similares. Não está errado a observação de os templos em diante. Só que eu não entendo absolutamente o que é que tem a ver isso com os monumentos megalíticos que estão no enunciado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Não tem nada a ver com nada. Até toneladas está certinho. A outra parte está certa também. Mas é como se fosse uma observação desconectada da outra. Vamos ver o item D. Algumas são construções de indivíduos solitários. Já é impossível. Porque indivíduo solitário arrastar um bloco rochoso de toneladas, só se ele for muito ninja, conhecidos como menires, né? Em celta significa pedras compridas e tinham o objetivo comprovado de abrigar as tribos nômades em suas incursões em busca de alimentos e moradia. Não há nenhuma comprovação, nenhuma exatidão sobre, assim, por que que eles foram criados, para que foram criados e quem exatamente que os criou. Beleza? Certo, certo. Tranquilo? Aí vamos para 103. 103, Júlia. Cadê a 103? 103. Ô, professora, aí a senhora faz logo as duas dela, para acabar Ah, logo, tá, que eu vou perfeito. aqui comer alguma coisa. Pode ser, sim. Obrigado. A gente não chegou ainda nessa parte do assunto, Júlia, mas eu posso fazer. Essa parte do assunto vai ser domingo, do Péricles, né? Tá me ouvindo? Ouvi Dá pra agora. ouvir? Ouvi... Ah, tá, Hã? porque eu liguei agora o microfone. Ah. Pronto. Então, você acha melhor esperar? Eu acho, porque eu acho que quando eu explicar, você vai entender, sem nem precisar eu tirar sua dúvida, quando você vê Certo. quando você visualizar a aula. Mas vamos ver a 61. A 61 Eu vai só ver que fiquei em dúvida porque, tipo assim, como era plena democracia se as mulheres e os escravos eram excluídos, entendeu? Ah, entendi. Por quê? Porque considerar a plenitude da democracia... Espera um pouquinho, meu filho, só um instantinho. Considerar... pode ficar, só espere que eu lhe respondo já. Está com fome? Meu Deus, é uma criança faminta aqui, já vai, já resolve já seu caso. Esse pessoal magrinho, viu, Felipe? Sente uma fome que Deus me defenda, viu? Agora, a gente que é mais gordinho é que leva a fama de comilão, mas esse povo mais magrinho, o povo que gosta de comer cruz, credo. Já vai, minha senhora, chego já em você. Então, Júlia, você está falando de qual item? Do C, é? Não, do A. Repare, quando ele diz assim, ó, a democracia se consolidou e atingiu sua plenitude por meio dos princípios que se definiu como a igualdade de direitos e acesso à palavra na Assembleia Soberana. Consolidou e atingiu sua plenitude. Vejam, a plenitude da democracia, a gente vai ver isso domingo, a plenitude dos regimes políticos gregos não tinha a ver com o fato desses regimes servirem para atender aos interesses da maioria das pessoas. O regime era considerado pleno quando ele fornecia aquilo que era considerado como uma plenitude de direitos. Mas não havia qualquer preocupação de que essa plenitude de direitos oferecida pelo regime fosse usufruída por todos os membros, por todos os seres componentes da sociedade. Por quê? Porque na cabeça dos gregos, mulheres, determinados estrangeiros usados como mão de obra escrava, não tinham condições de usufruir desses direitos. Portanto, não dar esses direitos a eles era algo normal, necessário, inclusive porque, na cabeça dos gregos, se esses direitos fossem dados a esses grupos, eles seriam mal utilizados, subutilizados. Então, o fato de um regime chegar à plenitude, para os gregos, não tinha nada a ver com a plenitude, que seria o quê?
ele forneceu uma série de direitos considerados fundamentais para todo mundo, desde que ele oferecesse para todo mundo que interessava, para todo mundo que era visto como capaz de fazer uso dele. Você está entendendo? Então, quando você pegar uma questão falando de plenitude da democracia, de plenitude dos direitos na cidadania grega, de plenitude dos direitos por parte dos patrícios romanos, é apenas dizer que esses que tinham acesso aos direitos cidadãos fizessem uso desses direitos, sem qualquer preocupação com outros grupos, porque isso é uma coisa que está muito na nossa cabeça, mas na cabeça dos líderes desses povos antigos não existia esse tipo de questionamento, esse tipo assim de angústia. Entende, Júlia? Então, a democracia para eles tipo, era plena se atingissem aqueles que eram considerados cidadãos. Pronto, exatamente. E era plena se atingisse o povo. Você vê que a democracia ela era exercida através das assembleias populares. Só que nós vamos ver no domingo que o conceito de povo dos gregos não era um conceito genérico, não era para absorver todo mundo que vivia na polis, entendeu? O povo ali estava associado a quê? Cidadãos, a princípio cidadãos bem-nascidos, homens maiores de idade, descendentes dos fundadores da polis, que participassem das instituições públicas, que participassem das votações, que exercessem seus direitos e cumprissem seus deveres, certo? Não se cogitava a possibilidade de grupos considerados inferiores exercerem esses direitos, porque isso seria considerado, na mentalidade do homem grego clássico, até uma injustiça. Entende? Uhum, entendi. Mas a gente vai aprofundar ainda mais isso. Oi, Felipe. Tá, então eu vou esperar. Aí, Você quer a depois da aula, 61? A 61 a gente já chegou a falar ou ainda não? deixa eu ver. Eu acho que não também. Do teatro, das tragédias e as comédias. Mas pode ter certeza, no domingo, quando eu explicar, você vai conseguir tranquilo. E se você não conseguir, eu volto e faço as duas para você. Nem se preocupe, viu? Tá, obrigada. Nada, meu bem. Aí tem 25 também. Ai, Jesus, sim, a 25. Ela diz assim, olha. A 25 diz: entre os nômades, o trabalho já não tem o mesmo valor que nas sociedades agrárias, com certeza. Tem muito menos valor. O trabalho vai ser visto aí como algo somente necessário para se obter aquilo que o corpo está pedindo para sobreviver num determinado momento. Depois, nenhuma utilidade. Nas sociedades agrárias, você vai ter uma reconfiguração do conceito de tempo, da ideia, né, da necessidade de aproveitamento do tempo, certo? De produzir para abastecer a comunidade. Depois você vai ver com os primeiros impérios organizados a ideia de que seria preciso produzir também para revender, para interagir comercialmente com outros grupos, e aí a ideia vai sendo ampliada. Aí diz, os índios e Yanomami da Amazônia desenvolvem suas atividades em média 3 horas por dia e não valorizam o trabalho nem o progresso tecnológico. Os Guayaqui, caçadores nômades da floresta paraguaia, passam pelo menos metade do dia em completa ociosidade. Quanto ao desenvolvimento, aí vamos lá, social, do pensar e do fazer, pensar e fazer, refletir e agir, dos primeiros humanos, é correto afirmar que, veja, aqui ele falou da questão do nomadismo, certo? Aqui ele falou da questão do trabalho sistemático, mas principalmente enfatizou sociedades desculpa, sociedades com perfis aí meio que neolíticos, né? Mas também ele destaca o nomadismo, então teria também perfil paleolítico. Só que no final, quando ele vai arrematar a questão, ele diz que quanto ao desenvolvimento social do pensar e fazer,
dos primeiros humanos, é correto afirmar que. Então, entenda, quando ele fala primeiros humanos, ele está generalizando. Ah, professora, mas primeiros humanos, pelo amor de Deus, seria no início da pré-história, paleolítico. Veja, aqui quando ele fala de primeiros humanos, ele está generalizando para trabalhar, Felipe, o conceito de pré-história, de homem pré-histórico, seja ele nômade ou sedentário, seja ele componente de bandos caçadores-coletores ou de grupos que já viviam sedentários, mas faziam uso da agricultura sem essa paranoia de trabalhar para acumular. Ele está fazendo uma análise globalista. Ele dá uma noção de paleolítico, mas no final ele arremata agregando tanto paleolítico quanto neolítico. Aí ele diz, sobre o pensar e fazer dos primeiros humanos, é correto afirmar que... Letra Professora, diz, aí pode fazer a B e a C só. As B e outras eu já C. cortei. Letra B diz, fabricação de ferramentas e a utilização do fogo evidenciam que a sobrevivência humana não está diretamente relacionada à adaptação cultural do homem. Seria correto afirmar que a utilização do fogo é uma evidência de que a sobrevivência humana não tem relação direta com o ser humano se adaptar culturalmente. É uma contradição com a própria questão, porque a questão diz assim, quanto ao desenvolvimento social do pensar e do fazer, ou seja, eu observo, eu penso, eu faço ali, gero atrito entre duas pedras, percebo que há uma geração de calor, vou interagindo com aquilo, percebo a faísca do fogo, sinto o calor dela. Então, aqui é uma clara relação de pensamento e ação. A questão da utilização do fogo. Mas aqui ele diz que está evidenciando que a sobrevivência humana não está diretamente relacionada com a adaptação cultural. Claro que está. Por quê? Porque, por exemplo, esse caso da interação do homem com a descoberta do fogo, teve que haver o quê? Uma adaptação a isso. O uso do fogo para a questão do aquecimento nos períodos muito frios, né? A interação desse uso do fogo com os alimentos encontrados na natureza. Então, há uma adaptação do homem a esses recursos que vão aparecendo, com os quais o ser humano vai interagindo. Então, eles mostram uma clara relação entre o que se pensa e o que se faz, entre a observação e a execução prática de uma determinada ação a partir da observação. E a questão da descoberta do fogo tem a ver com isso, né? O indivíduo aprendendo como se faz, o saber fazer, que é inclusive o termo cultura. Cultura é o saber fazer de cada povo. Saber fazer o quê? Tudo que compõe a sociedade, que acaba manifestando as diferentes culturas humanas. Então, o problema aqui está nesse não está. Não é que não está, está diretamente relacionada com a temática da adaptação cultural. Ô, Valéria, Entende? mas como assim? Adaptação cultural? Foi isso que eu não entendi. Tipo, por que É porque cultural? você tem que lembrar de... Quando a gente fala de adaptação cultural, a gente pensa muito no conceito de cultura mais abstrato. A palavra cultura vem de quê? Agricultura. É o saber fazer no trato com a terra, na lida com a terra. O termo cultura simboliza o saber fazer de cada povo, nos hábitos alimentares, nas ideologias, nas visões de mundo, nas formas de construir as coisas. Então, quando você fala de cultura, você está falando dos saberes, de como o ser humano faz, de como o ser humano interage com as coisas. Então, o exemplo da utilização do fogo é um exemplo de interação com as coisas. Entendeu? Logo, demonstra nesse exemplo que o ser humano, a sobrevivência humana, sobrevivência no sentido de permanência, de não ser eliminado diante das intempéries naturais, diante dos conflitos com grandes animais, diante dos conflitos com outros povos, demonstra que o ser humano teve que aprender certas técnicas, se adaptar não só à natureza, como as situações sociais que foram surgindo, e aí você vê a clara relação entre o quê? Entre manutenção da sobrevivência humana
e adaptação cultural. Não encare cultura, porque quando fala cultura, é automático vir à nossa cabeça artes, esculturas, pinturas, arquiteturas, mas a cultura é todo o saber fazer do ser humano, seja nos hábitos alimentares, seja nas formas de construção. Agora, lógico, alguns desses recursos vão sobrevivendo ao longo do tempo e se tornam recursos culturais, entendeu, Felipe? Cuidado com esse conceito de cultura nas questões, porque falou cultura, Entendi. o nosso cérebro já vai direto para essa questão mais artística. Uhum. Certo. Entende? Já pode Oi, ir para outra, então. oi, Angeline. Olha aqui as peripécias, Felipe, da sua É correligionária. pra você, não. Angeline, é um presente aqui, eu te amo, mamãe, muito obrigada. E esse aqui é para quem? É pra mim. Ah, para Mimi, sua amiga, a melhor amiga dela, Mimi, que não é Mimi, é Milene, mais popularmente conhecida como Mimi. Muito O bem, nome foi da lindo, melhor, gostei. o nome da melhor amiga da minha irmã também é Mimi. É Mimi, repare, ó, o nome da melhor amiga da irmã do Felipe também é Mimi, tá vendo? Guarde lá no lugarzinho, porque quando você encontrar a Mimi, você entrega os... Quando o papai vai viajar pra escola da União Para a União dos Palmares, logo, logo. Aí você vai lá para passar uma tarde brincando com a Mimi. Eu não sei, porque essa semana você está em semana de prova, você não pode ir, né? Então, Só quando acabarem as provas. Aí eu deixo você ir um dia à tarde lá brincar com a Mimi, viu? mamãe, uma coisa, o Ian tava definindo pra domingo. Eu ia lá na casa dele pra gente assistir essa tudo pro Bar Sherman. Que ele nunca mais assistiu. Na casa dele, tá. A mãe dele fez uma cirurgia, a mãe dele tá acamada. Talvez não dê para receber vocês, mas eu vou perguntar para ela se tá, viu? Não sabia. Beleza? Bora lá, Felipe. Aí a outra que você disse foi a C, diz assim. Já pode ir para outra, para não Já pode, já perder entendeu, tempo. né? Então, bora lá. Essa foi a 25ª, e depois teve a 28ª. A 28ª diz: as pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita. Pinturas rupestres, né? Evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Ou seja, hoje em dia a gente trabalha com a ideia de que qualquer recurso é uma evidência da inteligência, da capacidade humana, inclusive pinturas rupestres, que são consideradas manifestações aí pré-históricas da presença humana em determinados lugares do mundo. Aí diz assim, embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram as pinturas rupestres a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita. Por que que ajudaram a redefinir? Ah, professora, mas as pinturas rupestres, elas não dão para a gente tantas informações tão minuciosas, tão detalhadas, professora, quanto os recursos de civilizações, por exemplo, que usaram códigos escritos. Aparentemente é verdade, mas não podemos esquecer de uma coisa. Aqui está dizendo que elas ajudaram a redefinir essa história de que só tem história se tiver escrita. Ajudar a redefinir essa perspectiva, justamente mostrando o contrário, que mesmo os povos que não tiveram códigos escritos sistemáticos, eles foram criando mecanismos para quê? Para manifestar suas ideias, suas vontades, ou até mesmo para manifestar desejos mais profundos que nós nem conseguimos alcançar. Então, serviu como instrumento de reflexão, para dizer, poxa, será mesmo que só tem história quem tem escrita? Aí, como é que diz aqui? Pois, como é? Redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois, perfeito. Letra A. Funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Como é? Pinturas rupestres. Ajudar a redefinir o conceito de que história só se tem com escrita. Aí diz, pinturas rupestres funcionam como códices velados. O que são códices velados? Recursos, né? Aparentemente de comunicação, mas que a maioria a gente não tem como comprovar exatamente o que é que estava se objetivando com aquilo ali, 100% o que é que quem elaborou estava querendo dizer. Por isso a ideia de códices velados. Tem uma estrutura aí um tanto quanto velada que, mesmo que o tempo passe, a evolução humana se dê de maneira intensa, a capacidade intelectual e tecnológica humana seja cada vez maior, ainda assim não tem como a gente chegar a um
valor absoluto, a uma resposta exata de quais seriam os objetivos dessas pinturas. De uma comunidade à espera de decifração, que seria a comunidade pré-histórica, sobre a qual muita coisa ainda precisa ser decifrada. Tem a ver, né? Mas vamos ver o resto. Expressa uma concepção de tempo marcada pela cronologia impossível, ao contrário, a ideia do tempo cronológico, do tempo sistematizado pelo calendário, né? Do tempo definido pela métrica do relógio, você vê que não tem nada a ver com esse contexto do mundo pré-histórico das pinturas rupestres, indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. O predomínio aqui é da técnica sobre as forças da natureza? De jeito nenhum. O predomínio aqui é de utilização dos recursos da natureza, independentemente da técnica, independente da cor, independente do formato, independente de onde foi elaborada. É algo que está muito associado aí a um uso mais livre, né? do ambiente natural. As pinturas rupestres atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem, comprovam a relação entre o registro gráfico e o mito de origem, ou seja, a origem do indivíduo através do registro gráfico, de jeito nenhum. São registros gráficos de situações que aparentam ser cotidianas, caçadas, pescas, e, na maioria, situações que muitas das gravuras a gente nem consegue identificar do que se trata. Né? Pior ainda dizer que, através dessas gravuras, algum mito de origem, alguma tentativa de explicar a origem de alguma coisa esteja explicitada. Pode até ser que existisse esse objetivo, mas, na esmagadora maioria dos casos, a gente não tem nenhuma condição de fazer correlação. Registram a supremacia do indivíduo sobre os membros do grupo, registram a supremacia do individual sobre o coletivo, ao contrário, do coletivo sobre o individual. Por quê? Na maioria dessas pinturas rupestres, você vê um monte de imagens que seriam representações, aparentemente, de homenzinhos, né? Seres humanos, animais. Tem muito mais ideia de coletividade do que de individualismo. Então, realmente, o que sobra é o quê, Felipe? A letra A, né? Que esses códices velados, esses recursos que necessariamente não se têm respostas absolutas sobre seus perfis e suas funções, certo? Ainda precisa decifrar muitas coisas, mas, bem ou mal, eles ajudaram muito na reflexão de que, para ter história, não precisa necessariamente ter escrita, muito embora alguns recursos culturais, alguns recursos resultantes do fazer humano ao longo do tempo, não deem margem para a gente conseguir chegar a certas respostas, mas eles existem e nem por isso podem ser considerados de menos valor. Entende? Entendi. Aí a outra, essa foi a 28ª, aí tem a 29ª. A 29ª, ela diz assim... Não, professora, a 29ª eu fiz. Fez? Pronto. 30. Que é isso, Angeline? Estou fazendo empreendedor para a senhora. Tá fazendo empreendedor? Estou tentando mendigo. Faz um para o Felipe também. Ah, claro! Qual é o sobrenome dele? Felipe, o sobrenome do Felipe é Buriti, é assim, B-U-R-I-T de tatu Y. Vou escrever no meu diário. É isso, muito bem. Você está medindo, é? Estou medindo, vou pegar a tesoura. As artes. A Angelina é uma pessoa das artes, ela curte artes, entendeu? Ela já está no novo projeto artístico aqui dela. É o quê? Isso aqui que você vai fazer? Prendedor de máscara. Ah, tá certo. Beleza. É até aqui? Pode ser, corta aí. É melhor cortar maior, porque essas coisas têm que ter uma sobra, mulher. Então, eu vou Mais para cortar baixo. aqui, né? Isso. Pronto, vai lá. Valeu mesmo. Eu Cuidado dessa tesoura de ponta, viu? Isso aí é um perigo. estou muito cuidada. Parabéns, você é uma pessoa cuidadosa. Aí teve a 30. Cadê a 30? Professora, já que não tem ninguém, bota aí a 33 e a 43 também. 33, Mais 43, duas, né? Felipe? 43 e 33. Pronto, 43 e 33, vamos lá. A 30, ela diz assim... Blá, 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 onde estará a 30? Aqui. Diz assim, desde o início do século XIV, não é essa? Ah, não, professora, faça não, que agora eu lembrei que essa daí é de reinos africanos.
Aí a Pronto. gente só vê lá no final do ano, aí Vamos para a 33. A 33, ela diz assim, o Museu do Louvre, não é essa? acho que O Museu do Louvre abriga a maior coleção de objetos da época dos faraós. Entre as peças mais famosas estão um punhal de marfim e sílex, datado de 3.400 a.C., uma escultura de um escriba sentado, trabalhando, e uma esfinge de aproximadamente 4.000 anos atrás. Essas e outras riquezas saqueadas pelo exército de Napoleão em campanha no Egito no final do século XVIII ajudaram o homem moderno a desvendar um pouco dos valores e das crenças do homem antigo. Naquele contexto, assinale o que significavam as esfinges, esculturas de leão com cabeça humana ou de falcão que matavam os viajantes quando não decifravam o enigma que lhes propunham. Na realidade, aqui, o que é que nós vamos ver, Felipe? Normalmente, se você prestar atenção, essa questão é uma curiosidade, se você prestar atenção nas imagens das grandes esfinges, há muitas dúvidas ainda, mas normalmente você vê que aquelas imagens com corpo de leão e cabeça de ser humano, então cabeça de falcão, mas a maior parte das que a gente conhece é com cabeça de ser humano e corpo de leão, você vê que a esmagadora maioria, principalmente as maiores, elas eram construídas ao lado ou bem próximas de quê? De palácios, de templos, de pirâmides, porque acreditava-se, dentre outras coisas, existem muitas dúvidas ainda, mas a crença comum é de que as esfinges elas teriam poderes de guardiãs, de garantir a segurança, né? De garantir ali o bem-estar, de determinadas estruturas e seus habitantes. Aí, prioritariamente, templos, palácios e tumbas funerárias, né? Mastabas, mas, em sua grande maioria, pirâmides. E aí, essa questão de matar os viajantes que não decifrassem o segredo da esfinge seria justamente uma forma aí de garantir o quê? Que esses viajantes não causassem prejuízos para os locais em relação aos quais essas esfinges exerciam a postura de guardiãs. Ô, professor, eu posso dizer que as esculturas das esfinges elas vão ser traduzidas na mitologia egípcia, por exemplo, com um perfil de divindade, sim, com um perfil de divindade antroposomórfica, meio homem ou meio animal, ou em algumas versões zoomórfica, naquelas que aparecem com corpo de leão e cabeça de falcão. Aí aqui é uma curiosidade, pelo que eu estou vendo, que matava os viajantes, eram guardiãs das riquezas dos nobres e ricos comerciantes, riquezas dos nobres e ricos comerciantes, não. Muito embora foram construídas nos entornos aí de algumas estruturas de gente muito poderosa, mas normalmente era o quê? Faraós ou então figuras da classe sacerdotal totalmente ligadas ao poder faraônico. Eram divindades protetores dos templos e das pirâmides, essa tá boa, eram sacerdotes, responsáveis, sacerdotes não, pelos cultos rituais aos deuses, eram a representação da guarda pessoal dos faraós, guarda pessoal não, eram divindades protetores dos escribas e artesãos, não, porque os escribas e artesãos, eles simbolizavam, Felipe, camadas mais baixas da sociedade. Inclusive, os escribas ainda tinham aquele esquema de serem símbolos de quê? De mobilidade social, de ascensão social, já que a maioria deles, eles vinham do grupo dos camponeses, mas que, como se especializavam na arte da escrita e se tornavam muito úteis para o poder faraônico, acabavam tendo um papel, aos poucos, de maior destaque na sociedade. Entendeu? Essa é mais uma curiosidade. Era só que eu não sabia que ia se tratava, né? Entendi. Aí a outra é a 61, né, Felipe? Vamos procurar a 61. A 61 era da menina que estava. Era da menina. 43. 43, a sua, tá. 43. Tá, qual foi sua dúvida nessa? Eu acho que foi praticamente toda. Tipo, eu consegui marcar ela porque eu lembro que a gente fez uma questão no passado, aí foi a que eu achei mais parecida. Mas foi no chute, eu acertei. Bora lá, mas é fácil. Aqui diz assim: com relação à história dos grupos sociais da antiguidade, assinale a alternativa correta.
Letra A, os povos etruscos habitavam uma zona fluvial de inundações periódicas no vale dos rios Tigre e Eufrates. Já está errado. Nós vamos estudar isso logo mais. Segunda-feira que vem eu vou comentar isso com vocês no debate sobre civilização romana, Felipe. Os etruscos, latinos, gauleses foram povos indo-europeus, ou seja, povos que migraram do centro-norte da Europa setentrional, na direção do sul, e justamente eles foram fundamentais como povoadores da Península Itálica. Eles vão dar a base para a civilização romana, etruscos, latinos, gauleses, certo? Então, você não tem relação entre etruscos e comunidades que se fixaram em torno dos rios Tigre e Eufrates, porque em torno dos rios Tigre e Eufrates você teria o quê? A Mesopotâmia. Tinha uma economia baseada em produtos agrícolas que dependiam do período das cheias. Essas civilizações potâmicas ou hidráulicas são anteriores. Os etruscos formam as bases de uma das civilizações da antiguidade clássica, que é a civilização o quê? Romana. Bora ver a beribola. A difusão da escrita cuneiforme pelos gregos, os gregos não difundiram a escrita cuneiforme, porque a escrita cuneiforme era escrita o quê? Pictográfica. Os gregos difundiram a escrita o quê, Felipe? Alfabética, que foi, na verdade, o alfabeto grego um aperfeiçoamento do alfabeto fenício. Aí diz, no século VIII a.C., permitiu o registro dos fatos memoráveis do passado, criando as condições propícias para o desenvolvimento da tragédia grega, que teve em Homero seu principal precursor. O Homero, ele é poeta. As tragédias e as comédias, elas vão simbolizar o ápice da teatrologia grega. O Homero é anterior, ele elabora aquelas epopeias poéticas que vão ser muito úteis, claro, que dentro de um viés totalmente mitológico, para falar de episódios como a Guerra de Troia, a expansão marítima dos gregos, que nós começamos a falar da aula passada. Não tem nada a ver. E dizer que os gregos difundiram a escrita cuneiforme é uma incoerência, porque era uma época na qual as escritas de perfis pictográficos, como os cuneiformes mesopotâmicos e os hieróglifos egípcios, já não tinham mais a mesma visibilidade, porque era uma época de forte divulgação das escritas alfabéticas. A letra C diz, a ausência de uma codificação jurídica que permitisse a unificação das diversas regiões da Mesopotâmia sob domínio dos reis babilônicos está entre as principais causas da queda do Império da Babilônia. Uma das principais causas, repare, da queda do Império da Babilônia, você tem duas quedas. Você tem a primeira queda, na época do domínio dos amoritas com o rei Hammurabi, aquela primeira queda que foi causada pelas invasões dos hititas e dos cassitas, e a queda definitiva que foi no século VI a.C., quando a região da Babilônia estava sob controle dos caldeus, sendo que aquela queda definitiva se deu por conta do quê, Felipe? Da invasão dos persas, do expansionismo dos persas. Aqui diz que a ausência de uma codificação jurídica que permitisse a unificação das regiões, sob domínio dos reis babilônicos, foi uma das principais causas para a queda do império. Não, por quê? Porque quando o Império Babilônico entrou em definitiva decadência, já se tinha há muitos séculos a consolidação da estrutura jurídica naquela região, desde a época do rei babilônico, que Hammurabi. Quando você tem a queda definitiva, já se tinha quase 1000 anos de existência do Código de Hammurabi. Então, não foi por ausência de uma codificação jurídica, mas pela formação de uma estrutura imperial superpoderosa que foi comandada pelos persas, em relação a qual os povos mesopotâmicos, incluindo os babilônicos, não tiveram como deter, não tiveram como agir. Entende? Aí a Dedidado diz, a civilização hebraica caracterizou-se por uma estrutura matriarcal de sociedade impossível, superpatriarcal. Um dos demonstrativos disso foi a permanência durante séculos da era dos patriarcas, os patriarcas como líderes familiares, os patriarcas como figuras do sexo masculino, considerados os mais velhos da comunidade e representando aí a crença monoteísta em Yahvé, o Jeová. Pelo politeísmo como crença religiosa, não. Monoteísmo. E pela recusa do uso do trabalho escravo, também não. Você tem casos de escravização, sim, por conta de ações consideradas abusivas, pecaminosas ou para indivíduos capturados em guerra, ou seja, escravidão por dívidas. Letra E, o reino do Cush. Professora, que reino foi esse? Foi um reino que, na antiguidade, ele se desenvolveu vizinho do egípcio.
né? O reino do Kush, ele corresponde, em grande parte, em matéria de geografia, ao atual território do Sudão. Então, foi um reino que cresceu ao lado do Egito Antigo, e a grande característica dos cuxitas foi o fato deles terem se tornado grandes absorvedores da cultura egípcia. Eles aprenderam a construir pirâmides, eles aprenderam os códigos hieroglíficos, eles foram grandes parasitas da cultura egípcia, certo? Grandes reprodutores aí, né? Sugadores, absorvedores e reprodutores da cultura egípcia. Aí diz, o reino do Kush, com forte influência egípcia, serviu como elo entre a África Central e o mundo mediterrâneo, além de estabelecer rotas comerciais entre o Baixo e o Alto Vale do Nilo. Por quê? Serviu para o estabelecimento de rotas, sim. Muitas rotas que saíam do Egito passavam pelo reino do Kush, iam circulando, porque o reino cuxita virou meio que uma extensão dos domínios egípcios, muito embora depois os cuxitas tenham até sobrevivido a algumas situações de declínio que o Egito viveu. E outra coisa, elo entre a África Central e o mundo mediterrâneo, o que é que tem a ver? Aqui depende da geografia. Você está falando aqui dos atuais territórios do Egito e Sudão, só que bem maiores, estendendo-se na direção do sul. Mas esses territórios, eles têm como limite norte o quê? O Mediterrâneo. Então, como foram territórios com faixas litorâneas, né, mediterrâneas extensas, acabaram servindo aos poucos de elo de ligação entre o norte da África e a Europa, por conta do quê? Da interação com povos europeus, a exemplo dos próprios gregos, dos romanos, que usaram vários desses territórios no extremo norte da África para poderem fixar o quê? Colônias, ou então entrepostos comerciais, Ô, pelo professora, e fato deles ainda terem uma parte do território no litoral mediterrâneo. Oi, Felipe. esses territórios africanos, com toda vez que a senhora fala assim, eram bem maiores e agora são menores, pelo fato do não colonialismo ainda, né? Que teve aquela divisão e Isso, a reduziu. partir da Conferência de Berlim, Pronto. entende? E Perfeito. quando eu digo maiores, era principalmente no eixo, Felipe, norte e sul, né? No eixo da verticalidade, né? Muito mais nessa questão do que em matéria de horizontalidade desses espaços. Uhum. Certo. Professora, agora eu estou com as dúvidas. Eu acho que é só uma aqui, na verdade. A escrita face era a escrita dos persas ou não? Porque eu lembro que a dos persas era linha A e linha B. A Não, linha escrita A e face. linha B foram escritas típicas dos cretenses, Felipe. Tá. Dos E de quem era a cretenses. escrita face? A linear B, em grande parte hoje ela já é decifrada, mas a linear A ainda tem muita coisa, muitos códigos que até hoje não foram feitas descobertas suficientes para dizer que ela estaria decifrada, certo? Nesse caso. Mas a escrita Qual que foi face. a outra coisa que você falou? Você falou um negócio antes. A escrita face é a dos fenícios? A escrita face, ela não tem a ver com as comunidades europeias, não. Ela tem uma origem na Península Arábica, Felipe. Ela tem uma origem associada à Península Arábica. Os persas absorveram e é um modelo que mistura influências persas, né, do atual Irã, e arábicas, e é um modelo já de escrita alfabética, Felipe, alfabética, mas é uma mistura de traços das linguagens arábicas, certo? Com a cultura dos antigos persas ocupantes do atual território do Irã. Certo. Foi porque eu peguei uma questão aqui, aí tinha. É uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu acho que não. Acho que acabou o que tinha de história. Filosofia eu vou esperar, porque eu já fiz, mas para a senhora Mas a dar. partir de domingo a gente dá uma forcinha aí nessa parte. Pronto, então era só isso, professora. Obrigado, Tá bom, viu? querido? Tenha uma boa noite, bom Boa descanso. noite.